Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja em vossos corações, irmãos amados em Cristo, amigos, internautas do YouTube. Hoje vou te explicar o texto de Malaquias, capítulo 3, verso 10. Vou te contar a verdade que está por detrás desse texto. Muitas pessoas pregam aqui equivocadamente, dizendo que esses devoradores aqui são demônios. Irmãos, não existe nenhum demônio na Bíblia chamado de devorador. Não existe. Este texto pregado está fora do seu contexto. Eu vou te contar a verdade por detrás desse texto. Eu vou te mostrar na Bíblia a verdade. No livro de Malaquias, no capítulo de número 3, versículo de número 6, diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó. Aqui Deus está tratando com uma nação israelita, porque Jacó foi mudado o seu nome para Israel. Então Deus está falando aqui com Israel, a nação prometida ao povo eleito de Deus na lei. Não sois consumidos. Versículo 7. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardeis. Aqui o Senhor já está tratando com eles, através do profeta Malaquias, de um desvio, né, irmãos? De um desvio deles. Eles estão desviados aqui das ordenanças do Senhor dado a Moisés. Tornai-vos para mim, ou seja, eles estavam afastados do Senhor, não estavam cumprindo a lei do Senhor, a ordenança dada por Moisés. Então aqui no versículo 6 em diante, o Senhor já está chamando eles ao arrependimento. Voltem para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 11, irmãos. Roubará o homem a Deus? O profeta faz uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, quando Deus deu a ordem dos dízimos no livro de Levítico para Moisés, uma ordenança a todo o povo de Israel, os dízimos era 10% da colheita anual que se fazia. Essa colheita era dos alimentos, do fruto da terra, das hortaliças. E 10% era levada e dada na mão dos levitas, que era da tribo de Levi, que era alimentado pelos seus irmãos das 11 tribos. Aqui o Senhor está se tratando, roubará o homem a Deus, todavia vocês têm me roubado. Ou seja, Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, através de Moisés, dada no Monte Horebe todas as suas leis. O Senhor separou 12 tribos, e a tribo de Levi ficou destinada a cuidar do templo do Senhor, do tabernáculo. Enquanto os seus 11 irmãos das suas 11 tribos, eles trabalhavam na colheita, no cultivo da terra. E no tempo da colheita, eles faziam as colheitas, separavam 10% dos frutos, das hortaliças, dos temperos verdes e levavam a dar aos levitas. Só que aqui eles pararam de fazer isso. Eles pararam de fazer isso aqui. Por quê? Porque primeiro eles se desviaram das leis do Senhor. Segundo, que as pragas começaram a tomar conta das lavouras. E aqui o Senhor estava dizendo a ele para que eles voltassem ao Senhor. Aqui o Senhor estava se referindo à nação de Israel. O versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Observe, irmão, toda esta nação. Aqui o Senhor está falando com o povo de Israel. O Senhor não falou estas nações. Ele falou toda esta nação. Malaquias capítulo 3, verso 9. Toda esta nação. Aqui o Senhor está falando no singular,
com uma nação só, se referindo à nação de Israel, os israelitas de Jerusalém. Eles se desviaram do caminho do Senhor e não estavam trazendo os dízimos ordenados na lei de Moisés para que eles trouxessem. Então aqui, irmão, muitos vão dizer que se você não der o dízimo hoje em dia, você está roubando ao Senhor. Isso é uma baita de uma mentira. Os dízimos da lei de Moisés não foram ordenados a nós, e sim exclusivamente ao povo de Israel, para que fosse alimentado os levitas. E os dízimos não servia só para alimentar os levitas, também servia para órfãos, viúvas, necessitados e peregrinos. Irmãos, era uma alimentação para eles. Aí no versículo 10 o Senhor fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Irmãos, prestamos atenção. Aqui o Senhor fala, quando eles trazer, que o Senhor ia abrir as janelas do céu e derramar sobre eles uma bênção tal que dela viesse maior abastança. Então muitos não explicam o que significa isso aqui. Muitos lêem o versículo 10 isolado, mas não explica à igreja o que significa. Aqui o Senhor fala que abrir a janela do céu. No versículo 11 diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vide do campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eles leem o versículo 10, mas não lê o 11. O 11 explica o 10. Abrir janelas do céu aqui é que o Senhor ia fazer chover sobre a terra. Eu vou te mostrar isso no livro do Gênesis, capítulo de número 7, versículo 11 e 12. Eu vou te provar que janelas do céu, descrita em Malaquias 3:10, é chuva. Gênesis capítulo 7, verso 11 e 12 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Então, irmãos, aqui no livro do Gênesis, Deus abriu as janelas do céu, ou seja, Deus aqui usou uma figura de linguagem. Aqui no livro de Gênesis, Deus está trazendo juízo sobre a terra. Abrindo a janela do céu é fazer chover 40 dias e 40 noites. No livro de Malaquias, quando Deus fala que ia abrir a janela do céu, Deus estava dizendo: eu vou fazer chover sobre vossas hortas, vossas plantações, vossos campos, e vai ser uma prosperidade muito grande, que quando vocês fizerem a colheita, os seus espaços vão estar cheios, para que você possa trazer as ofertas, os dízimos, até a casa do Senhor, para a alimentação dos levitas, órfãos, viúvas e necessitados. Janelas do céu quer dizer chuva. Versículo 11: e por causa de vós, ou seja, por causa de vocês, quando vocês voltarem a trazer, repreenderei o devorador. Devorador aqui, irmão, não é demônio. Devorador aqui era espécies de gafanhotos que devoravam as lavouras, não deixando ter uma boa colheita. Não é demônio, como muitos estão pregando aí afora. Texto fora de contexto gera pretexto para heresias e falsos ensinos, irmãos. E ele não destruirá. Observe, o Senhor fala que vai repreender o devorador. E esse devorador, ele não destruirá os frutos da vossa terra. Eu nunca vi demônio devorar fruto de terra, plantação, não, irmão. Isso é gafanhotos, largatas, como nós conhecemos. E a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, as árvores, elas vão ser frutíferas.
Deste modo, ela não será estéril. Irmãos, vou lhe provar na Bíblia que gafanhoto, devorador aqui são gafanhotos, não são demônios. No livro de Levítico, capítulo 11, versículo 22, diz assim: deles comereis estes, o gafanhoto, segundo a sua espécie, e a locusta, segundo a sua espécie, que é a largata, né? E o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. Tá vendo, irmãos? Devorador descrito em Malaquias 3:10 é gafanhoto, é espécies de gafanhoto devorador de lavouras, destruidor de lavouras. Então, em Malaquias, capítulo 3, verso 10, não se refere a nós, a trazer os dízimos, e janelas do céu é chuva que o Senhor fazia chover sobre a terra, e o devorador, no versículo 11, não é demônio, era uma espécie de gafanhoto. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like e teremos muito mais explicações do que essa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.